Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Sexta-feira, dia 6 de setembro. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola. Claro que com foco total no Marília Atlético Clube, até porque daqui a pouco, às 8 da noite, o Alviceleste entra em campo pela quarta rodada dessa terceira fase do Campeonato Paulista da quarta divisão, com obrigação de vencer para continuar na luta ainda por uma das duas vagas para as quartas de final da competição. Hoje um programa que só falaremos de MAC e Francana e, obviamente, também da Bezinha, até porque teremos rodada nesse final de semana da quarta divisão. Vamos destacar também a base do Alviceleste, que entra em campo neste fim de semana. O programa hoje praticamente local para a gente tratar dos assuntos que envolvem o Alviceleste. Para iniciarmos, então, eu começo falando do Sub-20 do Campeonato Paulista, até porque amanhã, às 3 horas, o Alviceleste vai até o estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, enfrentar o 15 pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, Sub-20 da segunda divisão. O Alviceleste, que vem de derrota, perdeu em casa para a Santa Cruzense por 1-0, mesmo assim está na vice-liderança, hoje estaria se classificando para as oitavas de final, só que agora vai pegar o 15 de Jaú, que é o líder da competição, em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, e está aí a 1 empate também de já confirmar com 2 rodadas de antecedência a classificação para as quartas de final. Então o Alviceleste já se preparando para esse jogo. O técnico Daniel Sabino terá 2 novidades para a partida, 2 reforços que acabaram sendo inscritos. Um deles é o zagueiro João Espadoto, que estava no futebol português, o último clube em que ele atuou, e também o meio-atacante Fabiano, que estava no América do Rio de Janeiro. Desses reforços, a probabilidade é grande do zagueiro João Espadoto já estrear, então amanhã lá no Zezinho Magalhães contra a equipe do 15 de Jaú. O MAC então tem 7 pontos, a mesma pontuação da Santa Cruzense, só que o MAC está à frente na tabela por conta de ter o melhor saldo de gols, 6-1 do concorrente direto aí por essa segunda vaga, até porque dificilmente o 15 de Jaú não se classificará para a próxima fase da competição. E eu bati um papo agora à tarde com o meia Matheus Coruja que é um dos jogadores do Marília que atuou na Copa São Paulo de futebol júnior, camisa 10 da equipe do Marília, foi um dos destaques na competição, chegou a treinar como profissional, quase foi inscrito para a Bezinha, mas aí teve um convite do Osasco Audax para jogar o Sub-20, foi para lá, mas acabou retornando. Então eu bati um papo com o Matheus Coruja e ele fala desse novo momento agora com a camisa do Marília, se preparando não só para esse jogo contra o 15 de Jaú, mas também sendo um dos protagonistas, prováveis protagonistas do Maquinho na Copa São Paulo Júnior do ano que vem. Boa noite, Coruja. Boa noite, um momento muito delicado, fizemos 3 jogos em casa, 2 derrotas pelos adversários diretos que vão brigar pela vaga junto com a gente, e agora é buscar os pontos fora, sabemos da dificuldade do jogo que vai ser lá em Jaú e temos que voltar com os 3 pontos. Vocês já fizeram alguma conta para saber quantos pontos são necessários aí para garantir pelo menos a segunda vaga? Nós temos mais 3 jogos, 9 pontos, no mínimo 7 pontos para a gente classificar. E como é que você está vendo esse momento, Matheus? Você que chegou a treinar como profissional, chegou a quase ser inscrito também pela equipe principal, de repente teve aquele convite do Audax, foi para lá, voltou. O que aconteceu no Audax que você acabou depois retornando para o Marília? Eu fui para o Audax, até estava tão bem lá, mas aí o professor Daniel queria muito contar comigo, aí pelo projeto que eles me propuseram pelo 20, eu decidi voltar. E como que você está vendo essa equipe, Você que jogou a Copa São Paulo pelo MAC nessa temporada, a equipe montada esse ano que está jogando o Sub-20 também pensando na Copinha do ano que vem. O que você tem sentido desse elenco do Marília em relação ao que você jogou a Copa São Paulo desse ano? Independente da dificuldade que a gente vem passando no elenco agora, estamos em formação, mas é um elenco muito forte, um elenco muito qualificado e pode ter certeza aí que a gente vai brigar direto aí por essa vaga e vai vir forte pela Copa São Paulo. Está mais à vontade nessa equipe? Você que já tem mais um tempo de casa em relação a alguns jogadores que estão aqui, jogando como meia, camisa 10 da equipe.
Era o que você imaginava mesmo, Matheus? Era o que eu imaginava, sim. Tô me sentindo muito em casa, me sentindo... Tenho mais liberdade, isso facilita muito pra gente. E vamos dar sequência aí no trabalho aí pra gente buscar os 3 pontos fora agora. Coruja, um dos principais jogadores dessa equipe sub-20 do Marília, que disputa o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Antes de continuar o assunto, só mandar um abraço aqui para o Crisão, Cristiano Gonçalves. Obrigado, Crisão, pela audiência. O Antônio Marcos Vacaro. Ei, Antônio, o Ica não ligou hoje, hein? Já está lá no Bento de Abreu. O Bruno Melo está dizendo, é hoje, hein? Daqui a pouco, às 8 da noite, MAC Francana. O Leonardo Oliveira, que foi até por um bom tempo fisioterapeuta do Alves Celeste, também está nos acompanhando. O Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão, que será que joga hoje como titular? A gente vai falar daqui a pouco no último bloco. O Douglas Evangelista também já conosco aqui. Ao meu lado, então, o apresentador Ronaldo Medeiros, para a gente já tratar das categorias de base e também já entrar no assunto do profissional. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge e amigos do programa Com a Bola Toda. A expectativa é grande na cidade em relação à partida de daqui a pouco do MAC contra a Francana. Estive acompanhando a imprensa de Franca, que observa essa partida com uma grande possibilidade da Francana já obter a classificação hoje, aumentando ainda mais a rivalidade. E falar desse Maquinho também, que tem jogo importante em Jaú e tem esse reforço do Coruja, que trata-se de um bom jogador. E além do Coruja, chegando outros atletas também, né, Jorge? Sim, Ronaldo, só para completar então o noticiário do Sub-20, né, o técnico Daniel Sabino então terá à disposição o zagueiro João Espadoto, que estava no futebol português. Deve ser titular na partida, até porque o MAC não tem muitos zagueiros no elenco, pelo menos com boa estatura. O João Espadoto é um desses reforços. E também o meio atacante Fabiano. São as duas novidades. O Espadoto deve ser titular ao lado do Danilo. E aí o Vinícius Ferreira, que sempre nos acompanha aqui via Facebook, deve ser deslocado para jogar na sua posição de origem, que é de volante. Uma dúvida do treinador maquiano também para o jogo do Sub-20 amanhã à tarde em Jaú, no ataque. O Luan vem sendo titular da equipe, mas há a possibilidade do João Vitor ser escalado como titular. E eu bati um papo agora à tarde com o atacante Luan, que é aqui mesmo de Marília, um dos atletas mais jovens desse elenco maquiano, tem apenas 17 anos, foi titular até então em todas as partidas do MAC, mas pode ficar no banco de reservas amanhã contra o líder e invicto 15 de Jaú. Boa noite, Luan. Boa noite a todos. Um momento bom que eu tô vivendo, né? O clube me acolheu de braços abertos. No começo comecei a treinar com profissional, depois desci pra base, né? Disputou os regionais, fomos campeão lá na Assis. Outros campeonatos também que acabei disputando. E eu tô muito feliz por isso, né? E só treinar com profissional já ganha experiência, né? Pra depois treinar com os moleques da base. E eu tô muito feliz por isso. Você tem apenas 17 anos, um dos mais jovens desse elenco do Marília, num campeonato sub-20. E mesmo assim vem sendo o titular dessa equipe. Qual que é o segredo para se manter aí em meio à grande concorrência que você tem no elenco, sendo um dos mais jovens do grupo? Sim, sou um dos mais novos do grupo, né? E a concorrência é grande, tem bastante atacante, né? Mas ir trabalhando a semana inteira firme, mostrando para o professor que eu não posso perder minha vaga, né? E que trabalhando firme que eu vou conseguir coisas melhores ainda. Você tem jogado mais como atacante pelo lado esquerdo, é a posição que mais te agrada, é o estilo que você mais gosta? Sim, é o estilo que eu mais gosto, né? Ponta esquerda, né? Atacante pelas beiradas, né? Cortando para dentro, batendo pro gol, levando pro fundo, né? Pela força que eu tenho, a velocidade. E como que você está vendo essa campanha do time, né? Na vice-liderança, com 7 pontos, perdeu em casa para Santa Cruzense na última partida? Sim, o time jogou 3 jogos em casa, né? 2 derrotas, 1 vitória. Fomos buscar ponto mais fora do que dentro de casa. E agora se eu trabalhar essa semana para sábado, né, pegar o 15 de Jaú e sair com os 3 pontos dentro da casa dos caras. Bom, você aqui que é aqui de Marília sabe muito bem o que é a importância de uma Copa São Paulo, né? Marília já confirmou que vai disputar a edição do ano que vem, inclusive novamente como sede aqui na cidade. Como é que você está vivendo essa expectativa de poder fazer de fato parte do grupo que vai disputar a Copinha? Você que esteve também entre os relacionados na edição desse ano, mas acabou não sendo aproveitado. Sim, o grupo é bacana, né? Os moleques, né? Os moleques apoiam bastante. Mas moleque experiente como o Matheus, né? Que já disputou a Copinha, fala como que funciona, isso tudo, a torcida apoia. A torcida também critica, querendo ou não, né? No modo de se melhorar, o aspecto dentro de campo. E eu tô muito feliz por isso, né? Esperando a oportunidade da Copinha e trabalhando firme para chegar lá, sobrar e fazer uma boa Copinha. Um dos jovens jogadores desse elenco do Marília.
passar o provável time do Alves Celeste amanhã para o jogo lá em Jaú. Caio no gol, Dagoberto na lateral direita, a dupla de zaga Danilo, no caso Danilo e o João Espadoto, com o Felipe Melo na esquerda. Aí meio campo com o Tico, aí o Vinícius Ferreira ou Gustavo e Matheus Coruja. No ataque, Diego Carvalho, Luan ou João Vitor e Gustavo Nescau. Então a situação desse grupo, 15 Jaú lidera com 13 pontos, Marília e Santa Cruzense 7, tem o Assisense com 6 que folga nessa rodada e o Elo Sport com 3. Neste grupo, todos jogam entre si em turno e retorno, só os 2 primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final. E são 6 grupos nesta competição do Paulista Sub-20 da segunda divisão. Além deles, os 4 melhores terceiros colocados também avançam. Então o Maquinho está no páreo e tenta pelo menos se manter no G2 por mais uma rodada. Compromisso complicado amanhã à tarde no Zezinho Magalhães, em Jaú. Ok, mandando um abraço para o Hélio Santiago, que está lá em Bauru nos acompanhando, e Gilmar Dudu Martins, a dona Marli Aparecida Zílio, grande Marli, hein? Perde uma edição, hein? E capricha aí, Jorge. E o Martins Bandeira dando uma boa noite para a gente aqui. Vamos falar da Bezinha, Jorge? Só passar os jogos do Sub-11 e Sub-13 do Marília, que jogam domingo a partir das 9 da manhã no estádio Bento de Abreu. Faltam 3 rodadas para o final da primeira fase. O Sub-13, Ronaldo, está na liderança e faz a melhor campanha entre todos os participantes. Em 9 partidas, 8 vitórias e 1 empate. Tem a mesma campanha que o Palmeiras. São os 2 melhores times no geral, né? O Palmeiras está no grupo 7, o Maquinho no grupo 1. O Alves Celeste precisa somente de um empate contra o vice-líder Mirassol no Bento de Abreu para confirmar a sua classificação de forma matemática, mas dificilmente ficará de fora da competição. E já o Sub-11 vive uma situação bem dramática, né? Porque está com 10 pontos na 5ª colocação, está a 10 do segundo colocado, que no caso é o Olímpia, que está a 10 pontos, lembrando que só os 2 primeiros de cada grupo se classificam diretamente para a próxima fase, e o MAC tem mais só 9 pontos em disputa. Só que pode ainda se classificar como um dos 2 melhores terceiros colocados. Aí hoje o terceiro colocado a Catanduvense, que tem 17 pontos, mesmo o número do Catanduva. Só que se o Maquinho vencer, chega a 13. Se houver um vencedor entre Catanduvense e Catanduva, que também jogam domingo às 9 horas da manhã, o Maquinho, mesmo com a vitória, já estará matematicamente eliminado, restando 2 rodadas para o fim dessa primeira fase. Então, só para a gente situar, então, domingo, a partir das 9 horas, entrada gratuita, as 2 categorias de base do Marília entram em campo. A Bezinha que tem início com o MAC Francana hoje, mas além de MAC Francana, teremos nesse final de semana o Catanduva enfrentando o Tupã, que o Marília vai ficar muito de olho nessa partida. Domingo às 10 da manhã, né? No grupo 14, Fernandópolis diante do São José. O outro integrante do grupo desistiu, o Catanduvense, o Guarulhos já ganhou por WO, portanto venceu por 3-0. No grupo 15, Mauá diante da Itapirense, Flamengo contra o Rio Branco de Americana. E no grupo 16, o Paulista pegando o Independente de Limeira e o Assisense diante do Amparo. A classificação no grupo 14, Guarulhos 8, São José 8, Fernandópolis 7, Catanduvense só 1 ponto. No grupo 15, Rio Branco 9, Flamengo 4, Itapirense 2, Mauá 1. E no grupo 16, Paulista 7, Amparo 4, Independente 4 e Assisense 1. Por incrível que pareça, não temos nenhuma equipe eliminada até agora, viu, Jorge? Mas já podemos ter algumas classificadas de forma matemática ao final dessa rodada, até porque o Rio Branco já tem 9 pontos, né? E outras equipes que estão muito próximo dessa pontuação, que já garante uma vaga para as quartas de final da competição. Ok, a gente vai seguindo para o intervalo comercial, porque a gente tem muito o que falar de MAC e Francana. O meio-campista, o Matheus da Francana, que fez os dois. Matheus Gabriel. Falou que viu o goleirinho do MAC adiantado e deu aquela cobertura. Isso pegou muito mal. O clima entre os jogadores do MAC em relação a essa declaração do Matheus ficou muito ruim, muito pesada. E o pessoal quer aflorar tudo isso daqui a pouquinho no Bento de Abreu. Vai ser realmente um jogão de bola e você deve prestigiar. A imprensa de Franca trata o jogo de hoje como no fatídico estádio Bento de Abreu, viu, Jorge?
Fatídico, viu? Porque a gente no próximo bloco vai mostrar as imagens daquela final histórica, do fatídico para ele, 3-0 para o Marília, 26 de maio de 2002, o Marília conquistava o título da Série A2 e também o acesso para a elite depois de 10 anos. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, Jorge. Eu só quero dar um destaque assim, rapidinho, sobre as eliminatórias da Eurocopa. Um resultado muito surpreendente hoje na Alemanha. A Holanda goleou a Alemanha, lá na Alemanha, por 4-2. Olha que resultado. Tão surpreendente, para mim não, Ronaldo. Não, Jorge? Não, a Alemanha já vem em queda desde a Copa do Mundo, né? Não passou da primeira fase. 4 em casa? Não passou da primeira fase. Não passou da primeira fase, né, Ronaldo? Eu acho que também o que está pegando na Alemanha é a questão da renovação, né? Teve uma geração muito boa, que foi campeão da Copa do Mundo, campeão da Eurocopa, mas que
tá difícil de se encontrar novos bons jogadores para substituir alguns ídolos, Klose, Schweinsteiger, uma galera aí que segurava as pontas no time, né? Então é natural também, acho que toda a seleção passa por isso, até a brasileira passa, a alemã não seria diferente. Ok, vamos começar a falar do Marília, que tem compromisso decisivo daqui a pouco, o jogo às 8 da noite no Abreuzão. Você, torcedor, deve prestigiar essa partida, porque é vencer ou vencer. Não resta outra alternativa para o Alves Celeste, para a sequência do campeonato em busca do acesso, tão sonhado acesso, do que vencer, né? Sim, só antes de mandar os abraços aqui para o Guilherme Gonçalves Michele, está nos assistindo, maquiano fanático, o Marcelo Faria também, o Dimo Denese, o Nelson Marques está dizendo aqui, ó, olá Ronaldo e Jorge, estou aqui diretamente de Viena, na Áustria, assistindo com a bola toda. A Marcinha também, um grande abraço. Obrigado, viu, Nelson? Meus afilhados. Está devagar, ele está na Áustria. Logo ali, Jorge. Na Áustria, né? Está em Viena. Trazer um vinho de lá pra gente é bom, né, Jorge? Não faria mal não, né? Traz um violino também. Não faria mal não. Um beijão a Marcinha. O Martins Bandeira está dizendo aqui, ó, Ronaldo, você lembra quando eu falava que de tanto atacante, né, um time com 12 atacantes, aí tem que entrar com esse negócio de rodízio. Acaba, os jogadores que ficam no banco não conseguem nem se entrosar. Tem também essa questão e agora está pegando muito para o técnico Ricardo Costa, porque até então, quando você faz esse estilo de rodízio e os resultados vêm, não dá o que criticar. Agora, quando não vem, realmente alguns pontos são levados em consideração. Noé Cardoso de Sá também nos acompanhando, dando boa noite. O Eduardo Rojo está dando boa noite, Jorge. Vamos na torcida pelo nosso querido MAC. Vamos mesmo, porque precisa. Precisa. Bom, antes da gente falar propriamente da partida, a gente vai mostrar imagens daquele jogo histórico, né? Para quem não é maquiano, né? Quem não é aqui da cidade, não se lembra. Talvez o jogo mais emblemático no Abreuzão, né, Jorge? Com certeza, é o mais. Não tem outro jogo que tenha tido uma importância tão grande como aquela vitória em 2002. Para quem não sabe, o Marília chegou à final do Campeonato Paulista da Série A2 contra a Francana. Primeiro jogo lá em Franca, o MAC perdeu por 2-0. E na época, o critério de desempate, né, porque se o Marília devolvesse 2-0, havia um critério de desempate. Era o número de cartões amarelos. E o Marília tinha mais cartões amarelos que a Francana. Então, no jogo da volta em Marília, o MAC precisava ganhar por 3 gols de diferença para levar o título. E foi o que aconteceu. E a gente coloca então já essas imagens. Né? Isso, vamos já colocar então essas imagens enquanto a gente está falando aqui. Ronaldo, a pergunta que eu te faço: onde você estava nesse jogo? Em que lugar do campo, trabalhando ou assistindo, Ronaldo? Eu estava na cabine com o Cássio Ricardo e com a esposa do Andrei, né, que fez um dos gols aí, o Andrei. Você estava mais trabalhando também, né? Ou só acompanhando, Não, Ronaldo? Só acompanhando, Jorge. Nesse jogo só acompanhando. Eu nesse jogo, Ronaldo, 2002, né? 2002, eu estava na torcida, eu estava no setor da cadeira, não da cativa, da coberta, aquele setor ali próximo à entrada também para geral. Eu estava bem no cantinho, eu e meu irmão, nós estávamos acompanhando o jogo. Eu me lembro na partida, lembro que meu pai comprou os ingressos para nós, meu pai não foi assistir, mas ele estava muito preocupado, porque sabia que era um jogo de muita torcida, e meu pai acompanhou muito o MAC na década de 70 e 80 e sabe das grandes brigas, né, as grandes confusões que aconteceram no Bento de Abreu. Quantos anos, Jorge? Nessa época, Ronaldo? Nesse jogo, 2002... Eu sou de 84, Ronaldo, agora estava com 18 anos. 18 anos, Ronaldo. Acho que é 18 anos, é isso mesmo. 18 anos nessa partida contra a equipe da Francana. E foi claro, né? Foi um jogo memorável. Aí o primeiro gol, Edu Exídio. Primeiro tempo, Edu Exídio marcou o primeiro gol para o MAC. O gol que mais me marcou naquele jogo, Ronaldo, foi o segundo que a gente vai ver daqui a pouco do Andrei. Porque eu estava bem próximo ali, né? Eu estava ali no setor da cadeira da arquibancada coberta, e foi mais ou menos perto dali que o Andrei cobrou aquela falta, né? Todo mundo esperando aquela pancada, porque o Andrei, né, era conhecido como canhão do Abreuzão, sempre pegava muito bem na bola, e todo mundo esperava a pancada, o goleiro da Francana também, e aí o Andrei deu aquela cavadinha por cima da barreira e fez 2-0 ainda no primeiro tempo. É um jogo realmente memorável, né, Jorge? Um jogo que não sai da memória do verdadeiro torcedor maquiano. E um lance que não me sai da cabeça nesse jogo não foi nem tantos gols em si, por incrível que pareça, mas foi uma chance criada pela Francana,
que eu vi a bola lá dentro, numa cobrança de falta, uma do coisa Tico assim. Mineiro, eu também me lembro desse lance, Ronaldo, que o Marcelo Cruz foi na bola, não alcançou, mas ela foi para fora, né? Porque se faz um ali, tchau título pro MAC. Tá aí o Aí, ó, gol, tá aí né? o gol do Andrei, né? Olha aí, tudo bem que ele já não estava muito posicionado para bater uma pancada, né? Mas olha aí, ó, a bola caprichosamente encobriu a barreira, 2-0. Ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, né? O pena que nessa época, Ronaldo, ainda não havia o Tobogã 2 no Bento de Abreu, né? Não havia. Não havia ainda, só havia o setor da geral, o Tobogã 1, né? E a cadeira cativa e as arquibancadas cobertas, né? Então tínhamos, pelo menos, não foi revelado o público oficial, mas possivelmente 15 mil torcedores, né? Muita gente até espremida ali para acompanhar essa partida que deu o título e o acesso para o MAC, para a elite do futebol paulista depois de 10 anos, né? Então o jogo foi extremamente emblemático. E a Francana com um trauma muito grande desse confronto, Ronaldo, e eu até comento com os amigos de imprensa, porque a Francana chegou a disputar a elite do futebol paulista na década de 80 e depois disso não conseguiu mais voltar, e nessa oportunidade, depois desse jogo, a Francana continuou sem voltar à elite, né? Porque também tinha um timaço pela frente. Inclusive o zagueiro da Francana era o William, que jogou no Corinthians, né? O William que é hoje comentarista, acho que ainda é comentarista, não é mais comentarista. O zagueiro jogava nesse time da Francana, né? E depois disso a Francana nunca mais chegou próximo de voltar à Série A, a elite do futebol paulista. Você falava da pancada do Andrei, a pancada, né? Essa é a verdadeira pancada, né? Essa a grande marca do Andrei, né? Andrei, um dos grandes heróis aí dessa conquista. A gente está vendo, é claro que a qualidade das imagens, né? Da imagem assim também, né, Jorge? Um jogo transmitido ao vivo pela Rede Vida, né? Rede TV, aliás, transmitiu essa partida, enquanto a gente já vê imagens do segundo tempo, e muita gente já se manifestando também, Ronaldo, via Facebook aqui. O Jean Oliveira, uma boa noite a todos, Mancha Azul presente, vamos subir Maquê. O Wilson Gino está dizendo aqui, Ronaldo, ele já me contou essa história. Ele falou: eu sou mariliense, mas eu fui criado em São Paulo e me tornei maquiano nesse jogo em 2002. Assisti pela TV. O Gino está falando aí, enquanto a gente continua acompanhando essas imagens. Olha só esse lance também. Aí marcou impedimento, né? Foi impedimento. Impedimento do Neibala, né? Neibala estava impedido. O Alexandre Lopes nos acompanhando. O Elinho Bissoli está dizendo aqui, ó, fui nos 2 jogos, que saudade. Ele foi lá em Franca, na derrota por 2-0, e depois esteve no Bento de Abreu. O Bruno Melo, eu estava na geral nesse jogo, dia histórico. Legal o pessoal se manifestando aqui, ó. Quem esteve nessa partida também. Olha o gol, Jorge. Aí o gol do Neibala. O Neibala tira o sarro nesse gol até hoje, que o Palinha fala que ele bateu errado. O João Marcos, né, tira o sarro nele. O Neibala esteve aqui conosco ano passado, naquele jogo que marcou a festa dessa partida. E o João Marcos, né, que também esteve no nosso programa o ano passado, ele fala: não, o Neibala errou, ele bateu de canela, acabou acertando, né? Porque ele era grosso demais na finalização. Porque o Palinha era para ter feito gol, né, Ronaldo? Olha aí, ó. De frente, era o gol do Palinha, mas aí o goleiro acabou fazendo a defesa e no rebote aí o Neibala meio que de canela aí acabou chutando a bola, ainda caprichosamente bateu na trave. E o Palinha verdadeiro, né? Que ele jogou no São Paulo. Sim, o Palinha, exatamente. Cruzeiro, foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, seleção brasileira. Tá, então. O Alexandre Lopes está dizendo: boa noite. Hoje só a vitória interessa. E eu estava lá em 2002, vi de perto. Muita gente nos acompanhando. Obrigado aí que você teve também essa experiência de acompanhar essa final lá no Bento de Abreu. Se manifeste aqui via Facebook também, dizendo onde você estava naquele jogo histórico do Alves Celeste. Essa vitória contra a Francana. Podemos tirar então essas imagens? Não podemos tirar. Não podemos? Eu quero mostrar o lance do... que a bola passou pertinho. Passou, acho que foi agora. Não, ainda não. Foi numa falta. Teve um chute de fora da... Teve 2 lances. Teve uma falta e um chute. O ângulo que eu estava ali na cabine realmente... Olha... não foi esse, teve essa bola parada também, que o Marcelo Cruz acabou... Foi para cardíaco aquele chute. Foi um chute frontal, né? Daqui a pouco a gente vai ver nessas imagens esse confronto que vai se repetir hoje no Bento de Abreu. E muita gente achando que vai ser o primeiro jogo hoje, depois daquele 3-0. Não. Teve também um jogo em 2012, Campeonato Paulista da Série A3, última rodada da primeira fase. O Marília já estava classificado para a segunda fase. Aí a falta, Ronaldo. Aí acho que é o Tico Mineiro que bate e ela desvia na barreira e passa muito perto do Marcelo Cruz, goleiro do Marília. Então teve um confronto em 2012, última rodada da primeira fase. O MAC já estava classificado, a Francana ainda buscava a classificação. O MAC entrou com um time reserva, o time era comandado pelo técnico Betinho. O MAC perdeu o jogo por 3-2 na ocasião.
Mas um jogo que para o MAC não significava muita coisa, até porque o MAC já estava classificado. Então, esse será o segundo confronto no Bento de Abreu entre MAC e Francana após essa partida histórica de 2002. Muito bonito, como que é? Reviver coisas boas é viver novamente, né, Jorge? E a gente espera que esse jogo traga bons fluidos para os jogadores hoje nesse jogo de daqui a pouco, né? Vai trazer sim. Perder em Franca é natural também, porque a Francana tem um bom time e demonstrou isso na partida. Mas hoje é a hora do MAC mostrar que veio também nessa competição. E não só o MAC, como a torcida também, né? E a torcida também. Até porque o MAC, nessa terceira fase, sobraram 16 times, tem só a sexta maior torcida de público pagante dessa Bzinha. Eu digo só a sexta porque um time da camisa do MAC da tradição, ser só a sexta melhor torcida desta Bzinha, eu acho muito pouco para o tamanho do MAC. O MAC tem uma média, Ronaldo, de público pagante nesta quarta divisão de 859 torcedores. Inclusive é a menor dos últimos 8 anos. A pior média que o MAC teve em estaduais, a última, foi em 2011, no rebaixamento da Série A2, onde teve pouco mais de 440. Então, o torcedor está devendo. Aí essa falta, Ronaldo, antes de eu comentar mais a respeito desses números, aí a falta que você disse, olha aí a cobrança do Tico Mineiro, olha onde essa bola passou, Ronaldo. É verdade. Os maquianos tiraram com um olho, né? Essa é a verdade. Então, a respeito do público, Ronaldo, como eu disse, a média do MAC é 859, e nesse grupo 13 que o MAC disputa, ele fica atrás da Francana, a Francana que inclusive tem a maior média de público da Bzinha, 1.760 pagantes por jogo, e fica atrás também do Tupã. O Tupã, Ronaldo, tem 1.178. Claro que tem uma outra questão aí que ajuda o Tupã a ter mais público que o MAC nesta Bzinha. Tem aquele programa do futebol sustentável, né, da troca de garrafas PET por ingresso, que também é contabilizado na questão do público pagante. O MAC não se utilizou em nenhum jogo dessa campanha do futebol sustentável, e o Tupã já teve por algumas vezes. Então, também por conta disso, o Tupã tem uma média maior que o MAC. Mas, para mim, o Marília ter uma média de 859 torcedores, independente se está atrás do Tupã ou não, já é uma média muito baixa para a tradição do Alves Celeste. Esse árbitro aí foi o Romildo Correia? Romildo Correia. Aí a gente às vezes as imagens. Hein, Jorge? Tá bom. Bom de cabeça. Então aí a gente acompanhou essas imagens, Ronaldo. Então, só para terminar esse assunto dos números, né? O Marília então tem a sexta maior, somente a sexta maior torcida público pagante nesta Bzinha, e as 5 equipes que estão acima do MAC, no geral, elas têm mais de 1.000 pagantes. Então a Francana 1.760, a gente tem hoje o São José, que está na segunda colocação com 1.319 por jogo. Em terceiro lugar aparece o Tupã com 1.178, em quarto o Paulista de Jundiaí com 1.063 e em quinto o Fernandópolis com 1.028. Então são as equipes que têm mais público que o MAC nesta quarta divisão do futebol paulista. Ok, o Alexandre Lopes está falando, esse dia acordei cedo, ansioso, e acho que toda a cidade não vi a hora que chegasse a hora do jogo, realmente. O Eduardo Rojo está falando o que precisa acontecer para a torcida comparecer ao estádio. Eu não sei mais, porque é um time forte, é um time montado para subir, tem feito uma campanha boa, está invicto no Bento de Abreu, 5 vitórias, 4 empates. Então, sinceramente, não sei, Eduardo. Divulgação já foi feita em alguns jogos. Falta o torcedor realmente abraçar essa equipe. É o que a gente está esperando. Vamos esperar que seja já a partir de hoje. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta vamos falar como que está o MAC, como que está a Francana e tudo que envolve essa partida. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade?
Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Eu queria dizer sobre um jogo da Série B que estava em andamento, mas na verdade ainda não está em andamento. O São Bento que pega o Figueirense daqui a pouquinho, né? Deixa eu ver as horas. Falta 5 minutos para começar, Jorge. Vamos lá então, Ronaldo. MAC e Francana daqui a pouco às 8 horas no estádio Bento de Abreu. Esse confronto que a gente já mostrou no bloco anterior, tem esse jogo emblemático de 2002, mas apesar de depois de 2002, Ronaldo, foram apenas mais 3 confrontos entre essas duas equipes, né? Quer dizer, quase 20 anos depois, só mais 3 duelos entre essas equipes, mais 2 duelos, né? Um pela Série A3 de 2012, né? que eu destaquei também, na última rodada da primeira fase, que o MAC perdeu por 3-2, e também tivemos, em 2013, o 0-0 lá em Franca, e agora, recentemente não, né? No último domingo lá em Franca, a derrota por 3-1. Só que MAC e Francana, Ronaldo, na história, já se enfrentaram 43 vezes. São muitos confrontos. Desses 43 jogos, Ronaldo, um equilíbrio muito grande, porque são 12 vitórias do Marília, 14 da Francana e 16 empates. Então, houve mais empates do que vitória de uma das duas equipes. No Bento de Abreu, aí o predomínio é alviceleste. Foram 21 jogos no Abreuzão, entre essas duas equipes, 11 vitórias do MAC, 7 empates e apenas 3 derrotas. Só 3 vezes o MAC perdeu no Bento de Abreu. Então, para a gente trazer alguns números aqui,
para o torcedor também ficar bastante inteirado desse duelo MAC e Francana. E até mesmo na questão dos gols, Ronaldo, nesses 43 confrontos entre essas duas equipes, o MAC marcou 49 gols e a Francana 51. Então, muito equilíbrio nesse duelo. Geralmente o mandante acaba levando a vitória nesses confrontos entre essas duas equipes. 49, 51? No geral? No geral, de gols. De gols. De gols. É que assim, Ronaldo, pode ter mais, eu acredito até que tenha mais, porque tem um jogo em 78 pelo torneio incentivo, que eu pesquisei nos jornais da época, aqui de Marília, eles constam que o Marília venceu a partida, mas não fala o placar. Então eu coloquei um asterisco até na tabela, o MAC venceu o jogo, mas eles não disseram o placar. Então o MAC pelo menos pode ter sido até 1-0. Um gol de diferença, né? Pode ter sido até um gol de diferença, mas esse também é o equilíbrio, não só nos confrontos, mas nos gols marcados também. Não, eu pergunto isso porque a coincidência é que justamente os 2 gols a mais que a Francana fez no último domingo, sim, né, Jorge? Sim, né? Porque estava tudo igual até então, né? Tudo igual. Falei em relação a esses números dos confrontos. O MAC, falei no bloco anterior que está invicto no Bento de Abreu nessa bezinha, em 9 partidas, 5 vitórias e 4 empates, e o MAC não perde um jogo no Bento de Abreu, Ronaldo, desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, quando perdeu para o Atibaia do Betão Alcântara por 2-1. Depois ainda o MAC naquela Série A3 em que acabou rebaixado, fez mais 3 partidas no Abreuzão. O MAC venceu o Mojimirim por 4-0, empatou com o Grêmio Osasco 1-1 e ganhou do Rio Branco por 3-0. Então são 12 jogos de invencibilidade no Bento de Abreu, somando aí, né, a Série A3 e também a Bezinha desse ano. É a chance realmente de voltar a dar esperança ao que o torcedor tanto espera e tanto almeja, porque o jogo realmente é muito importante, o torcedor tem que levar seu apoio do começo ao fim. Não é um jogo fácil, é um jogo de muita tradição, é um jogo de muita pegada. Tivemos aquela... De 2 equipes favoritas também ao acesso, né? Sim, 2 candidatas ao acesso, e que pegou um pouco mais de força depois dessa declaração do jogador Matheus. O Matheus Gabriel. Matheus Gabriel, que após a partida falou que viu o goleirinho do MAC avançado e marcou os 2 gols por cobertura. Quer dizer, o jogador, principalmente o Geilson, levou isso pelo lado pessoal, porque é um desrespeito, né, com um companheiro de profissão, né? Eu acho que num jogo como esse a provocação não podia ficar de fora, seja de um lado ou de outro, mesmo que nenhum, obviamente, desses atletas estiveram naquela partida de 2002, óbvio que não, mas acaba incorporando esse clima. É que nem uma rivalidade MAC-Noroeste, por mais que jogadores nunca tenham jogado um clássico desse, ou nem ter jogado por uma das 2 equipes, quando elas vestem a camisa de um desses 2 clubes, a rivalidade aflora, e não tem como ele não se envolver também, né? Então acho que isso também faz parte, eu não vejo desrespeito, eu acho que é uma provocação feita, não sei se isso vai ser revertida para dentro de campo, em termos de uma chegada mais forte aqui e ali. O fato é que o Matheus Gabriel desequilibrou na partida, fez os 2 gols e 2 golaços contra o Marília. 2 golaços, né? Então vamos esperar que o jogo de daqui a pouco realmente o MAC possa reencontrar o seu bom futebol que realmente tem. E vitória, só vitória interessa, não empate basta pra gente, Jorge. Nem um empate, Ronaldo, e a Francana, que tem um aproveitamento como visitante de 53,3%, 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, a Francana ela pode terminar essa 4ª rodada, né, a primeira do retorno, né, já classificada. Se ela vencer o Marília, ela chega a 10 pontos. E para confirmar a vaga de forma matemática, ela teria que torcer para que o Catanduva, né, vença o Tupã no domingo às 10 horas da manhã, porque aí a Francana chegaria a 10, o Catanduva, se vencer o Tupã, chega a 7, Marília e Tupã com 3, faltando 2 rodadas, a Francana já não poderia mais ser alcançada nem por MAC e Tupã, então ela já ficaria automaticamente com uma das vagas para as quartas de final. Então o jogo é bastante tenso nesse sentido, porque se o Alves Celeste perder, ele fica numa situação bem delicada para as 2 últimas rodadas dessa terceira fase. Aí não vai depender mais dele, né? Ele teria que vencer os 2 outros compromissos e ainda ficar torcendo por outros tropeços que ele não sabe. Do Catanduva, principalmente, né? Do Catanduva, né? Por isso que o jogo é muito importante. Catanduva que faz depois 2 jogos em casa, né? Sim, faz 2 consecutivos em casa.
domingo contra o Tupã e depois no outro final de semana contra a Francana. E depois só na última rodada pega o MAC aqui no Bento de Abreu. Falar da Francana primeiro, então, Ronaldo, em relação ao time. O técnico Alexandre Ferreira deve manter a mesma escalação. Ele já anunciou que quer manter a escalação. Só que tem um detalhe: o zagueiro Adriano sentiu algumas dores musculares nos treinos que antecederam esse jogo. Ele viajou com a delegação, o Adriano, mas caso ele não atue, o Tom será o seu substituto. É a única mudança. O atacante Otávio, que se machucou no empate contra o Catanduva, não jogou o primeiro jogo contra o Marília, segue novamente fora por conta de uma lesão. É a única baixa aí do treinador da Francana para esse compromisso. Então, provável time de daqui a pouco, Ronaldo, com Felipe no gol, Juninho, que fez o primeiro gol contra o Marília na vitória por 3-1 na lateral direita, a dupla de zaga Léo Santos e Adriano ou Tom, e Picuíra na esquerda. Aí meio campo Van Basten, Gustavo e Matheus Gabriel e Bileu. E no ataque Robinho e João Vitor. Então esse provável time da Francana para enfrentar o MAC logo mais. Maravilha. Mandar um abraço aqui para o Crisão, que está nos acompanhando, e o Edmarcos Fernandes também. Encontrei com o Edmarcos Fernandes hoje na fila do banco, disse que vai estar no Bento de Abreu, estava lá em Bernardino de Campo, como nos disse essa semana, detetizando lá a cidade, mas disse que vai estar no Bento de Abreu. Aproveita para detetizar também os maus olhados lá, viu, Edmarcos? Isso, detetiza, isso que é importante. Esse é o mais importante de tudo. Vamos lá então, Ronaldo, vamos para o Marília então? Vamos falar do MAC? Vamos lá para o MAC agora, Jorge. Bom, MAC, daqui a pouco então, o técnico Ricardo Costa ainda não oficializou a escalação, mas pelo que a gente apurou, vão ser aí 2 mudanças em relação ao time que atuou contra a Francana. Uma mudança na lateral direita, até porque o Matheus Mima, que é o titular da posição, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E, ao que tudo indica, o Rafael, que é zagueiro, titular da equipe, será deslocado para o setor da direita. O Matheus Pivô, que é o substituto mesmo da posição, até por uma questão física, está voltando de lesão recentemente, nem foi relacionado. Então vai ser o Rafael mesmo, Ronaldo, até por conta dos relacionados aqui que eu tenho em mãos. O Matheus Pivô nem relacionado foi. Então o Rafael será o titular na lateral direita. E aí fica a dúvida: quem vai atuar ao lado do Gutierrez na zaga? O Guilherme Café ou o Brunão retorna? Pelo que eu apurei, o Café deve iniciar a partida. O Brunão deve ficar mesmo no banco de reservas. Então essa é uma das mudanças do treinador. E a outra, Ronaldo, é a volta do atacante Breno no lugar do meia Eduardo. O Eduardo, que foi titular no jogo passado, por opção do treinador, jogando fora de casa, ele quis aumentar aí a marcação no meio campo e também ganhar mais espaço no setor, por isso ele tirou o Breno na ocasião e colocou o Eduardo. A tendência é que nesse jogo, precisando da vitória, jogando em casa, indo para cima do adversário, é que o Breno volte e o Eduardo retorne ao banco de reservas. Provável Marília então, Ronaldo, com Geilson no gol, Rafael na lateral direita, dupla de zaga Gutierrez e Guilherme Café ou Brunão, Lucas Prachedes na esquerda, meio campo Ebert, Micael e Ícaro, e os 3 atacantes Eric Bessa, Breno e Lucas Lima. No banco de reservas, uma novidade, pelo menos entre os relacionados, são 7 jogadores no banco que podem ficar. O Ricardo relacionou 19, então ele vai ter que cortar um antes da partida. Ele relacionou, Ronaldo, o goleiro Leon, o Eduardo, que é volante, o lateral esquerdo Fernandinho, o volante também Matheus Chiclete, o atacante Denner, o zagueiro Brunão, que pode ser titular ou não, Luiz Guilherme atacante e o Lucas Souza. Então a novidade, o Luiz Guilherme, que foi relacionado pela última vez na última rodada da primeira fase, quando o MAC empatou 1-1 com a Cisense, que ele entrou no jogo e já teve a lesão. Então o Luiz Guilherme é novidade na vaga do João Feres. Não estou vendo o João Feres aqui. Então a tendência mesmo é que o Luiz Guilherme seja titular, não, fique no banco de reservas pela característica, é um atacante mais alto. Lucas Souza eu acredito também que permaneça, até porque o MAC vai precisar de atacantes à disposição aí, se de repente tiver um revés na partida. Acredito que se tiver que haver um corte, que vai obviamente haver o corte, será um dos volantes, ou o Matheus Chiclete ou o Eduardo serão cortados aí, porque o MAC precisa de força ofensiva para esse jogo de logo mais contra a Francana. Então o Chiclete deve ser cortado, né, Jorge? Se for baseado nisso... Baseado nisso, né? Não dá para ter a certeza aqui se isso vai acontecer, né? Acho que o Fernandinho permanece,
lateral esquerdo. Poderia jogar no meio ali de contenção, se for necessário? Então, aí seria o Eduardo. Sim. Seria o Eduardo para jogar na marcação, volante de marcação, né? Ele tem mais, a característica dele é mais saída de bola, mas pode jogar na contenção. Eu, sinceramente, acho que a contenção não vai ser o problema do Marília. Eu acho que vai precisar atacar. Precisa ter alternativa. Você tem o Denner, que é um atacante mais de velocidade pelo lado. Você tem o Lucas Souza, que tem um faro de gol. É um jogador que, na maioria das vezes que entra no segundo tempo, tem resolvido jogos. Você tem o Luiz Guilherme, que pode jogar de lado de campo como centroavante também. É um jogador que, apesar de estar voltando agora, fez toda a sua base no Atlético Mineiro, jogou Série A3 pelo Monte Azul, jogou Série A2 pela Votuporanguense agora esse ano. Então é um jogador que também tem muito currículo pela frente. Então é um time bem equilibrado aqui para as opções. Eu até imaginei que o Tonton pudesse também ficar no banco de reservas, mas aí você tem que abrir mão de outras opções. Então esses são os relacionados. O Ricardo Costa vai cortar um desses jogadores que eu citei antes da partida contra a Francana. Algo a comentar antes de a gente falar propriamente do que esperar do jogo, Ronaldo? Não, pode tocar, Jorge, a gente comenta na sequência. Bom, Ronaldo, para essa partida, o desenho do jogo para mim não tem muito mistério. Se não acontecer nenhuma anormalidade, eu digo anormalidade no sentido de 2, 3 expulsões no jogo, como aconteceu contra o Guarulhos na segunda fase, né, que tivemos aquela confusão, 2 expulsos de cada lado. Se não houver nenhuma anormalidade por conta de ausências de atletas, de expulsões, o que se espera é que o Marília tenha mais, até porque é uma característica do MAC dentro e fora de casa, e principalmente jogando no Bento de Abreu. É um time que vai, pelo menos naqueles 20 minutos iniciais, Ronaldo, sufocar o adversário na saída de bola, porque tem os seus atacantes, principalmente o Lucas Lima, que ele rouba muita bola no campo de ataque. O Breno, como aconteceu contra o Tupã, que para mim foi o melhor em campo no 4-0, também é um jogador que rouba muita bola, acompanha a lateral adversário. Então, o que se espera é o Marília já sufocando a saída de bola da Francana. A Francana é um time que vai estar bem postado, o Marília não vai talvez encontrar tantos espaços para as tabelas, mas é um time que vai precisar jogar muito pelos lados para fazer a triangulação com o Eric Bessa ali pela direita, com o próprio Lucas Prachedes ali pela esquerda com o Breno. Como o Rafael vai jogar mais de lateral direito, ele que é zagueiro, acredito que ele não suba tanto para o ataque, até acredito que o Ícaro vai encostar um pouco mais ali no Eric Bessa pela direita, para eles dois fazerem tabelas pelos lados, assim como o Prachedes e o Breno pela esquerda, e deixar o Lucas Lima mais à vontade para se movimentar ali próximo à grande área. E a Francana, Ronaldo, acredito que seja um jogo muito parecido com o que nós tivemos na segunda fase, quando o MAC empatou 1-1 com o Rio Branco. É um time bem postado, é um time que não vai se expor tanto ao jogo contra o Marília, porque sabe que o MAC tem muita técnica, só que pode ser um time letal nos contra-ataques, como foi também lá em Franca. Lá em Franca, a Francana não foi tão superior assim ao MAC, mas ela foi cirúrgica nas poucas grandes oportunidades que ela teve. Então, a minha preocupação é essa, Ronaldo. O MAC vai sufocar, vai atacar, vai dar espaços também para o contra-ataque, vai dar espaço, porque naturalmente é um time que precisa ganhar, então vai dar esse espaço, e aí onde se encontra o perigo. Se de repente o Marília joga bem, começa a criar 1, 2, 3 oportunidades e não faz o gol, de repente a Francana vai num ataque lá, uma bola parada, faz 1-0, o clima de tensão acaba ficando grande, né? Então essa vai ser a tônica da partida, é o MAC sufocando, tendo mais posse de bola, a Francana muito bem fechada, explorando os contra-ataques, e a gente espera que o MAC consiga aí fazer um gol ainda no primeiro tempo, para dar um pouco mais de alívio para a etapa final. O torcedor vai ser realmente, efetivamente, o 12º jogador. Eu acredito aí na recuperação do Alves Celeste. O time tem tudo para conseguir a vitória e buscar a classificação e até o acesso. E é o que há para hoje, Jorge, né? O problema do MAC não foi a derrota para a Francana lá. O problema do MAC foi a derrota para a Catanduvense. Para o Catanduva, na primeira rodada. Porque se não joga, se tivesse simplesmente empatado lá, hoje seria outra circunstância. Sim. Né? Então hoje joga, obviamente, com pressão, mas o MAC está acostumado a lidar com pressão também. E para esse jogo contra a Francana, Ronaldo, foi uma das grandes preocupações do técnico Ricardo Costa. O meio-campo da Francana, o Ricardo achou que teve muita liberdade para jogar. Não só o Matheus Gabriel, que fez os 2 gols, mas também o Van Basten e o Gabriel. É um meio-campo que tem uma certa qualidade, não é só marcador.
o pessoal ali sabe muito bem controlar a posse de bola. Por isso que a grande preocupação nos contra-ataques, Ronaldo, não é nem as jogadas pelas laterais da Francana, e sim o começo dela pelo meio. Então é uma preocupação que o MAC vai ter. O Ebert vai ficar, que é o primeiro volante do Marília, fatalmente ele vai ficar no mano a mano até esse começo de jogo com os jogadores de meio campo adversário. Então a tendência mesmo é que o Marília, Ronaldo, a defesa, ela fique no mano a mano com os jogadores da Francana, principalmente nesse início de jogo, onde o time vai tentar já sufocar a saída de bola para tentar pressionar e abrir o marcador. Então cuidado, para o torcedor até mesmo prestar atenção nesse tipo de jogada. A Francana é muito bom pelo meio, tem jogadores que se movimentam e tocam muito bem, não só o autor dos 2 gols na última partida. Ok, algo mais, Jorge? É isso, Ronaldo, fecha a conta. Vamos fechar a conta, vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Mandar um abraço para a Vera Máximo, que está nos acompanhando, mandar um abraço para o Kleber Roberto e o Valdecir Sá também, que está nos acompanhando. Algum abraço? Vou mandar um abraço aqui para o Vinícius Ferreira, jogador da equipe do Marília, que amanhã joga pelo Sub-20. Obrigado, Vinícius, sempre nos acompanhando. O Edmarcos Fernandes falou, fechou, agora é ir para o Bento de Abreu torcer. Obrigado aqui, Edmarcos. E a gente espera que você também traga sorte para esse time do MAC. Daqui a pouco, então, às 8 da noite, no Bento de Abreu. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.